Olá! Hoje o nosso tema será ejaculação retardada ou anorgasmia. Inicialmente, vou apresentar aqui os critérios para ser considerado uma ejaculação retardada, a sua diferenciação para a anorgasmia e como que é feito esse tratamento, como que é a equipe que vai acompanhar você, caso tenha se identificado com os sintomas. Pensando então nos sintomas, nós vamos identificar que por volta de 6 meses você tem tido uma dificuldade de chegar a ejacular, pensando que eu sinto um orgasmo, eu sinto uma sensação, uma satisfação orgásmica durante a minha relação sexual, mas o líquido seminal ou a ejaculação não sai conforme a quantidade normal, né? Então sai em pequena quantidade ou não está saindo, né? Então, se eu pensar ali que é necessário a gente prestar muita atenção para fazer uma diferença entre o tempo que eu acho ideal e o tempo que é médio, né? Aquilo que é normal. Então, se a gente pensar numa média para a relação sexual acontecer, pensando especificamente uma média de penetração com contato direto, então uma penetração pênis-vagina, pênis-ânus, nós vamos identificar que uma penetração direta, um contato direto ali na glande, onde tem as maiores terminações nervosas, onde vai trazer uma sensação de satisfação muito maior, afinal é um contato direto, em média 10 minutos, né, ali durante essa penetração, para que se chegue à ejaculação, para que se chegue ao orgasmo. Se eu espero que isso aconteça em 40 minutos, então eu tenho uma crença de que a relação sexual ela só é penetrativa, de que tem que durar 40 minutos, 1 hora, porque segundo o filme pornô que eu vi, as pessoas ficavam ali horas numa penetração violenta, rigorosa, e aí o rapaz, né, o cara lá do vídeo, ele não ejaculava, e quando ele ejaculou foi litros e litros e tudo mais. Se eu tenho na minha imaginação que é isso que deva acontecer, nós vamos perceber que tem aqui uma diferença por conta das crenças e dos mitos sexuais, né? Então é uma crença, é um mito que tem te atrapalhado durante a relação sexual. Mas pode ser que isso não seja considerado uma ejaculação retardada. Um ponto que é de extrema importância é que às vezes você pode não ter somente a dificuldade de ejacular ou ejaculação retardada, né? Muitos pacientes e em muitos casos nós vemos que a ejaculação retardada ela pode vir junto com uma dificuldade de ereção ou uma disfunção erétil ou uma diminuição do desejo sexual. Pode ser que a minha dificuldade de chegar a ejacular me leve a ter uma diminuição do meu desejo sexual. Pode ser que a minha ejaculação retardada me leve a uma disfunção erétil, né? Então, vai aí se retroalimentando as disfunções sexuais. Só que na hora que o profissional, na hora que você for fazer o seu tratamento, você vai observar que existe uma lógica e uma ordem para que esse tratamento aconteça, né? Então, se eu tenho uma dificuldade de ejacular, inicialmente a gente vai observar essas outras possibilidades de disfunção sexual e aí a gente começa então primeiro pela dificuldade do desejo sexual, né? Então a diminuição do desejo sexual. Depois a gente vai no nível de excitação ou disfunção erétil e aí por fim nós vamos trabalhar o transtorno de ejaculação, seja precoce, seja retardada. Então, mesmo que possa acontecer aí uns transtornos combinados, né, o que a gente chama de combinado, que é quando um transtorno erétil, por exemplo, se associa a um transtorno de ejaculação retardada. E aí, na hora de fazer esse tratamento, é necessário fazer o contrário. E um ponto importante que eu já ia me esquecendo aqui de trazer para vocês é que a parceria, quando se está em um relacionamento, ela é de extrema importância, porque isso pode sim desencadear aí
em discussões, em brigas no relacionamento, às vezes a parceria pode se sentir indesejada e tudo mais. Então, às vezes é importante que o seu terapeuta chame a sua parceria para que aconteça esses debates durante a sessão, durante o encontro de vocês, ou até mesmo você pode propor, olha, eu acho que seria interessante você conversar com a minha parceria também, porque ela ou ele tá começando a se sentir um pouco desconfortável, percebo que isso tá trazendo aí alguns prejuízos para o meu relacionamento, e aí você pode propor, ou mesmo o terapeuta pode propor para o seu tratamento um momento de fala com a sua parceria. Então, para quem está no relacionamento, esses momentos são bem importantes. Caso você não esteja em um relacionamento, mas quando você vai para uma prática sexual, você percebe que está tendo essa ejaculação retardada, aí o tratamento ele vai seguir sem necessariamente uma parceria, né? Então, vão ser feitos aí o protocolo de tratamento com você e você mesmo, mas com técnicas importantes para que na hora que você estiver com uma parceria com uma outra pessoa para uma atividade sexual em conjunto, essas técnicas elas sejam realizadas, né? Em alguns casos, a gente vai trabalhar com a masturbação, com a autoestimulação, tentando cada vez ou colocar a parceria distante, né? Então, eu vou me masturbar aqui de frente para minha parceria. Agora minha parceira vai estar lá do lado de fora do quarto. Agora ela vai estar lá na sala. Agora ela vai estar fora de casa. Em alguns casos isso é necessário, em outros é feito o contrário. Então, se eu tenho medo de perder o controle, eu vou me masturbar sozinho em casa, depois com a minha parceira lá na sala, depois com ela aqui na porta do quarto, depois ela dentro do quarto comigo, e aí a gente vai para uma prática sexual para ir fazendo aquilo que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é que eu vou explicar daqui a pouco. Então, para caracterizar como uma ejaculação retardada, vamos identificar que em 75 a 100% das vezes onde você se coloca numa atividade sexual, você tem observado aí durante 6 meses que uma diminuição do ritmo de ejaculação ou uma baixa frequência na sua quantidade, né? Uma baixa frequência das vezes em que você chega a ejacular, né? Se o tempo de chegar a ejacular tem aumentado, e se às vezes você percebe que aumentou assim ao ponto de não chegar mesmo, então você se cansa, isso te traz um prejuízo psicológico, um prejuízo nos seus relacionamentos, e esse prejuízo é considerado, onde nós vamos identificar se ele é leve, ou seja, tá trazendo um prejuízo leve, assim, eu fico um pouco desconfortável. Se esse prejuízo é moderado, então já aconteceu em muitas vezes e aí tá atrapalhando no meu relacionamento, ou é um prejuízo grave, onde você não se coloca mais em situações sexuais, onde as suas parcerias elas já estão entrando em conflito por conta dessa dificuldade de ejacular. Então, após identificado esses critérios, nós vamos perceber o que fazer com eles e o que pode estar causando esse retardo na ejaculação. Um ponto interessante é que, como nós falamos no vídeo anterior, existe essa diferença entre ejaculação e orgasmo. Então, a anorgasmia é quando eu não chego e eu não sinto o orgasmo, então eu não consigo chegar à sensação de orgasmo. Nas minhas atividades sexuais, eu não tenho essa sensação de prazer. E uma ejaculação retardada, ou seja, a ejaculação, o ato de ejacular, eu sinto prazer, eu sinto satisfação, mas eu não consigo ter essa eliminação, né? Essa expulsão do gozo, do sêmen e tudo mais, e que aí também traz uma sensação de prazer muito grande, né? Quando a gente fala dessa ejaculação retardada, é possível que nós conseguimos identificar algumas causas que podem ser fisiológicas. Então, alguma cirurgia que você passou pode estar impactando aí na sua vivência sexual, seja essa cirurgia pélvica ou não. Pode ser que a gente identifique aí o uso de alguma medicação que você esteja tomando ultimamente, um antidepressivo, um ansiolítico, né? Alguma outra medicação
que esteja relacionada a essa diminuição do seu desejo sexual, da sua excitação e, consequentemente, esse atraso na sua ejaculação. Ou até mesmo se você tem casos de diabetes mellitus, isso pode estar relacionado à ejaculação retardada. Mas aí, se não é isso, não tem nada disso no seu histórico, isso não está te acontecendo, vamos para outros fatores. Alguns fatores psicológicos que podem estar relacionados, o medo, a ansiedade, seja o medo de perder o controle. Então, muitos pacientes que sofrem com ejaculação retardada têm o medo de perder o controle, de que na hora que você chegar a ejacular, você não vai ter o controle do seu corpo, das suas reações, né, físicas, das suas reações emocionais. Eu não sei o que pode acontecer. E aí, com medo de perder esse controle, eu fico tenso, eu fico rígido e eu me controlo durante toda a minha atividade sexual. O que a gente identifica na boa parte desses pacientes que apresentam ejaculação retardada seria esse comportamento de controle, né? Então, eu tenho a necessidade de ter o controle. E aí, consequentemente, se eu tenho essa necessidade, isso vai impactar na minha vivência sexual, com que eu fique atento a todos os meus comportamentos, né? Então, além desse medo de perder o controle, eu tenho medo de machucar a minha parceria, de ferir a minha parceria. E às vezes esse medo não é um medo real, ele é um medo idealizado, onde o paciente ele não sabe o que de pior pode acontecer, né? Qual que é a possibilidade de você perder o controle e machucar a sua parceria? Mínimo, nunca me aconteceu, mas eu temo que isso possa acontecer, né? Ou um medo de praticar incesto, um medo de praticar um comportamento do transtorno parafílico, um medo que não é bem explicado, mas que seja esse medo relacionado à atividade sexual, né? Ou até mesmo quando é relacionado a alguma questão religiosa ou cultural, pode também interferir nessa ejaculação retardada, né? Que também volta para a situação de controle. E aí a gente entra no controle ejaculatório. Além dessa questão psicológica do medo, nós vamos observar se o estímulo ele está sendo adequado, porque se o estímulo ele não for adequado, se você não está tendo uma relação sexual satisfatória, consequentemente a possibilidade de você sentir prazer e de você chegar a ejacular, ela vai ser menor, né? Vai ser reduzida. Então o estímulo ele precisa ser adequado, precisa ser compreendido como que tem sido esse estímulo aí para sua atividade sexual, como que tem sido a sua atividade sexual. E aí o profissional, o psicólogo que estiver te atendendo, ele vai te orientar e ele vai fazer os questionamentos a respeito aí da sua vivência sexual. Como que tá também o comportamento com a sua parceria, como que tá o seu relacionamento. Aqui existe uma diferença aqui. Em relação a esse ponto, né? Eu posso estar muito bem com a minha parceria, eu posso sentir desejo pela parceria, o estímulo pode ser adequado e mesmo assim eu apresente ejaculação retardada, ou eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento, eu não me sinto atraído pela minha parceria, né? Me coloquei nessa situação sexual, mas não tá bacana, e isso vai então trazer uma consequência para a minha ejaculação, vai contribuir aí para uma ejaculação retardada. E um outro fator que acaba sendo um pouquinho mais difícil de acontecer, mas não é impossível, é quando o paciente, né, quando você tem um histórico de abuso sexual, seja na infância, seja durante a adolescência ou um outro período da sua vida, e aí isso vai impactar, então, na sua ejaculação, na sua atividade sexual. Então, também seria um fator para a gente ficar aí atento, de se questionar mesmo caso você apresente uma dificuldade de ejaculação. E aí, como que é feito, então, esse tratamento, como que é feito o acompanhamento quando você for no profissional de referência? Um ponto bem interessante é que nós podemos trabalhar através da dessensibilização sistemática, né? Então, quando a gente pensa em dessensibilizar, é a gente pegar algo que está com problema ali e sistematicamente e aos poucos nós vamos trabalhando uma redução parcial dessa dificuldade que você está tendo. Então, se eu tô extremamente com medo, eu fico ansioso, eu antecipo que esse problema vai acontecer, eu fico focado durante a minha atividade sexual no problema que eu tenho, na minha dificuldade de ejacular, e eu não estou muito atento ali nas sensações que eu estou sentindo.
Então, a gente vai ter que trabalhar a sua atenção, vai ter que trabalhar um foco aí nas sensações que você está tendo durante a atividade sexual, né? Como se você tivesse que aprender a fazer sexo novamente, como se você tivesse que aprender a dirigir de novo. Então, eu vou observar todos os meios, passo a passo. Quando eu for para a atividade sexual, também vou trazer essa atenção mais dirigida, vou colocar a minha atenção nas sensações que eu tô tendo durante a atividade sexual, né? Então, como que tá ali com a minha parceria, o que que eu tô sentindo, como que são esses toques. E então, se for o contrário, se você não tem, se a gente não for trabalhar com esse foco sensorial, né, com essa focalização nas suas sensações, nós vamos trabalhar as distrações. E como que seria isso? A focalização sensorial é quando você apresenta essa dificuldade de focar nas sensações prazerosas que você está tendo da atividade sexual. Se eu tenho medo de perder o controle, eu vou trabalhar a distração, né? Eu vou deixar o meu corpo falar por mim, eu vou deixar as sensações de prazer falarem por si, eu vou permitir com que o corpo sinta as sensações de prazer, né? Então, se eu for ejacular, eu vou deixar as sensações de uma ejaculação surgir, independente do que possa acontecer. Ah, eu vou gemer alto, eu vou, sei lá, fazer algo que para mim é muito vergonhoso. Deixa as sensações do seu corpo, deixa a ejaculação vir, né? Então, nesse momento, o profissional que estiver te acompanhando vai trabalhar algumas técnicas de distração para que você realmente permita sentir essa sensação de prazer, né? E uma coisa que é interessante a gente diferenciar é que às vezes pode ser que você consiga, durante uma autoestimulação, durante a masturbação, você consiga chegar à ejaculação em um período normal, né? No basal que a gente chama, que é dentro da média. Mas que quando você vai para uma atividade sexual com outra pessoa, aí a gente percebe essa ejaculação retardada. Então seria o que a gente chama ali de situacional. Apenas em algumas situações, em algumas parcerias, né? Em alguns tipos de sexo, sexo penetrativo vaginal para mim tá tranquilo, sexo penetrativo sexo anal para mim não consigo, ou sexo com algumas parcerias em específicas eu consigo, já outras não. Então, isso é interessante da gente diferenciar aí. E por último, e não menos importante, vai ser necessário que o profissional que esteja te acompanhando questione a respeito das crenças que você tem sobre a sua própria sexualidade, sobre o processo de ejacular, sobre os relacionamentos cujo qual você se coloca, você constitui ali. Então, quais são as crenças que eu tenho a respeito da atividade sexual? Será que eu acredito que uma atividade sexual tem que durar muito tempo e aí por muitos e muito tempo eu fui me controlando para que isso acontecesse? Será que eu acredito que uma atividade sexual, o homem não pode gemer, o homem deve gemer, o homem tem que ter esse controle, né? Tem que ser igual aos filmes que eu assisto. Então, qual que é o conteúdo que passa ali pela minha cabeça durante uma atividade sexual? Certinho, pessoal. Então, depois de ter observado todos esses componentes, observado as suas questões físicas, né? Então, eu fui no médico, no urologista, vi que tá tudo certo. Às vezes, vai ser necessário um acompanhamento com um fisioterapeuta pélvico, principalmente se você passou por uma cirurgia pélvica e tem alguma dificuldade aí. Um fisioterapeuta pélvico pode te auxiliar. Em determinado momento, nós vamos precisar observar para o nosso corpo fisicamente falando, para ver se tem algum problema, e também observar para o nosso psicológico, para o nosso emocional, que é impossível manter estável se a gente está passando por alguma dificuldade nas nossas vivências sexuais. Certinho, pessoal? Então, ficou com alguma dúvida? Entre em contato, né? Aqui tem a conta do meu Instagram para vocês mandarem mensagem ou deixa comentário aqui mesmo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo com algum colega que você já ouviu relatos aí que tem passado pela mesma situação. Se você tem uma parceria e percebe que essa parceria ela tá com receio, né? Ele tem receios de estar passando por um quadro de ejaculação retardada, pode encaminhar esse vídeo para ele também. Obrigada e até mais. Tchau, tchau!